vídeo, assim como os outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal, ele é focado para mamães iniciantes, mas também esse assunto serve para mamães experientes, porque o que eu vou falar aqui eu já vi acontecer com mamães experientes também. Então esse recadinho que eu vou deixar aqui para vocês vai servir de um alerta e de uma melhora de comportamento. Depois que o seu filho for selecionado, passou por aquela bateria de testes e foi aprovado, vai para uma gravação, muitas vezes ele vai ter alguma fala. Na maioria das vezes, quando é uma propaganda, uma publicidade com criança, a criança ela não tem muita fala, mas pode acontecer do seu filho passar por um teste de uma peça de teatro, de um musical, de uma série, enfim. E aí ele vai receber o texto para ter as suas falas. E muitas vezes ele vai ter lá a sua participação e não vai ter fala. E é nesse momento que acaba acontecendo algumas coisas que não são muito legais. Mas não é nada com a criança, é com você, mamãe. O que eu já vi acontecer? Bom, chega lá na hora que vai ter a gravação, toda a preparação do elenco, a mãe vai receber o texto, né, com antecedência, para ajudar a criança a decorar e tudo mais. Vai chegar uma fase que a mãe tá lá observando o texto e ela vai ver ali que o filho dela não tem tanta fala assim, ou às vezes não tem nenhuma fala, vai ter só uma participação. E a mamãe, nessa ânsia, né, nessa ansiedade de querer ver o filho participando, fazendo, gravando, né, tendo aquele destaque, ela acaba fazendo coisas que não é muito agradável, acaba passando alguns pontos que eu vou falar aqui pra vocês e não é muito legal isso. Isso acaba atrapalhando muito a carreira do seu filho. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, gente, eu acabo ouvindo assim, olha, o problema de trabalhar com fulano não é a criança, é a mãe, porque a mãe dá muito problema. E às vezes nem é intencional, viu, gente? Às vezes não é por maldade, principalmente com as mães que estão começando. A gente quer ali, né, ver o filho fazendo um bom trabalho, tendo algum tipo de destaque, mas o que a gente quer, o que a mamãe quer, não vale muito ali na hora, né? Quem fala assim o que vai acontecer, o que tem que ser, do jeito que tem que ser, é o diretor. Então existe essa hierarquia e a mamãe, ela tem que respeitar. O que eu já vi acontecer? Eu já vi a mãe ali que recebe o texto e tal, e aí acaba não gostando muito porque o filho quase não tem fala ou não tem fala nenhuma, e o que ela faz? Ela vai reclamar com o diretor. E mamães, isso não pode de jeito nenhum, porque o que você, mamãe, quer, o que você, mamãe, acha, não vai valer de nada. Quem manda ali no set de filmagem, com o texto, o que seu filho vai falar, o que seu filho tem que fazer, é o diretor. Às vezes o cliente também, né, tá envolvido ali, mas é o diretor que manda. O diretor é a pessoa qualificada para falar o que o seu filho vai fazer, o que o seu filho vai falar, se ele tem alguma fala, se ele não tem, se ele vai aparecer só um pouquinho, se muitas vezes ele vai aparecer lá no fundo, embaçadinho. Quem vai decidir isso é o diretor.